Retomando as nossas palestras, eu convido agora o professor Eugênio Vilaça Mendes para falar sobre o tema Redes de Atenção à Saúde. O Eugênio, além de ter atuado no processo de implementação da reforma sanitária brasileira, é especialista em planejamento de ações de saúde pela Fiocruz, é consultor do CONAS e foi consultor por 12 anos da Organização Pan-Americana de Saúde. Boa tarde, Eugênio. Seja muito bem-vindo ao terceiro workshop do Projeto Lean nas Emergências. Muito obrigada por aceitar o convite e palestrar hoje para nós. A palavra é toda sua. Boa tarde a todas e a todos. Inicio agradecendo o convite que me foi feito pelo Projeto Lean nas Emergências, na pessoa do Marco Antônio. E o tema que me foi proposto, que eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint, é redes de atenção à saúde. Saiu aí bem a apresentação? Sim. O escopo da apresentação será os fundamentos da rede de atenção à saúde, por que redes de atenção à saúde, o que é uma rede de atenção à saúde e como implantar as redes de atenção à saúde. Há 4 fundamentos básicos para a construção de redes: o pensamento em rede, a ação em rede, as relações entre escala, qualidade e acesso e a integração vertical e horizontal. Pensar em rede, ou pensar sistemicamente, é a capacidade gerencial mais complexa que há. Por quê? Porque precisa fazer uma transição de relações lineares de causa e efeito para inter-relações entre diversos subsistemas. É necessário, não basta ver a floresta, o meu hospital, eu tenho que ver não basta ver a árvore, eu tenho que ver toda a floresta, Então tem que ver o hospital, atenção primária, atenção secundária. Tem que entender que não há solução para problemas a partir de mudanças em pontos de atenção isolados. Não adianta trabalhar só no hospital e esquecer os demais pontos de uma rede. É preciso compreender que a solução de um ponto de atenção à saúde muitas vezes depende de mudança em outros pontos e não naquele que estou situado. Compreender que os problemas só são solucionados se houver colaboração e interdependência entre todos os atores. Portanto, a governança em rede é diferente da governança hierárquica, porque aqui o que importa é maximizar a cooperação e a colaboração entre os atores. As redes carecem de uma linguagem comum, que no caso de redes de atenção à saúde são as diretrizes clínicas baseadas em evidência. Então, um pouco do pensamento sistêmico está aqui nesse gráfico que mostra, feito pelo Banco Mundial, analisando a eficiência, a relação de eficiência entre a eficiência de média e alta complexidade e a eficiência da atenção primária à saúde. Vejam que aqui no azul é a eficiência da média e alta complexidade no SUS, mas que aumenta, que é muito baixa, por sinal, e que aumenta à medida em que aumenta a eficiência da atenção primária à saúde. O que é que esse gráfico nos diz? Se eu quiser aumentar a eficiência de um hospital, a eficiência ótima não será atingida só com trabalhos dentro do hospital. Melhorar a atenção primária à saúde terá um impacto muito alto no hospital. O segundo ponto pensar em rede implica agir em rede. E agir em rede se dá em 3 planos dessa rede. A colaboração interorganizacional, a colaboração entre hospital, atenção primária, os centros de especialidade, os sistemas de assistência farmacêutica, etc. Essa, mais ou menos, é a única forma que a gente, mais ou menos, quando fala em rede, as pessoas entendem. Mas tem que ter uma colaboração intraorganizacional. Quando eu tenho uma ausência de rede, eu posso diagnosticar. Se aquele lugar, se aquela região não está organizada em rede, eu já posso
entender que, se eu for para dentro do hospital, ele também estará, ele não estará organizado em rede interna, ou seja, os departamentos dos hospitais não estarão comunicando otimamente. E, por fim, né, que é muito importante, é a colaboração entre pessoas. As redes são, ao fim e ao cabo, rede de pessoas, né? E de pessoas usuárias entre si, pessoas usuárias e profissionais de saúde, profissionais entre si, profissionais e gestores entre si. Um terceiro fundamento é que há uma distribuição ótima de pontos de atenção à saúde nas regiões, né? E isso se dá em função de que os equipamentos de saúde são muito sensíveis à escala, né? À medida em que eu aumento a escala, eu ganho eficiência. Mas a saúde é talvez o único setor, né, da economia em que há uma relação muito estreita entre escala e qualidade. Quer dizer, eu vou ter melhor qualidade hospitalar se aquele hospital faz mais serviços, né? Ou eu vou ter um melhor trabalho de um cirurgião que faz muitas cirurgias em relação aos que fazem pouco. E isso se faz numa relação dialética com o acesso, né? Então, a distribuição de rede, portanto, ótima, ela vai se dar, né, concentrando recursos de maior complexidade, né, e descentralizando os de menor complexidade. Em territórios, né? Então, o SUS se organiza num território nacional, em 27 territórios estaduais, em 117 territórios macro-regionais, onde vão estar os equipamentos de atenção terciária, em 453 territórios micro-regionais, onde estarão, né, os equipamentos de atenção secundária, nos 5.572 municípios, né, e nas áreas de abrangência de cada unidade básica de saúde, que no Brasil, nesse momento, são 56.484. E, por fim, o menor território é o território microárea de abrangência de um agente comunitário de saúde. Portanto, como nós temos 269.921 agentes, nós temos esse número também de territórios microárea. Essa é a lógica de organização das redes, né, do ponto de vista territorial, né? E, finalmente, o quarto princípio é as formas de integração em rede. Quando eu falo em rede, tanto que em alguns países, né, rede de atenção à saúde é denominada de sistemas integrados de saúde. Por exemplo, na Inglaterra, ainda que rede e sistema de integrados, para mim, não sejam a mesma coisa, né? Mas, então, é preciso integrar-os. E há dois tipos de integração. Isso vem do campo da economia, né? Das cadeias produtivas da economia. A integração vertical, que se dá entre unidades produtivas diferentes, com o objetivo de reduzir a fragmentação entre os diferentes pontos de atenção à saúde, né? Quer dizer, então aqui eu estou integrando verticalmente a atenção primária com o centro de especialidade médica, com o hospital. Então, essa é a integração vertical. Mas já em função da importância da economia de escala nas redes, né, e na saúde em geral, e nas redes em muito particular, ela se dá entre unidades iguais, com o objetivo de adensar a cadeia produtiva. Dessa forma, obter ganho de escala, aumentando a eficiência técnica, melhorando a qualidade. Eu pego 2 hospitais e fundo num único hospital. Ou eu pego 2 hospitais, então essa é uma forma de fusão hospitalar. Outra, eu faço um arranjo estratégico, e que separa o que um hospital faz e o que o outro faz, né? Então, essas são as duas formas de integração. Mas a gente opera com as duas na construção das redes de atenção. O segundo ponto é por que as redes de atenção à saúde. E aqui nós partimos da transição das condições de saúde. Eu vou analisar a epidemiológica, mas há outras, a transição demográfica, a transição tecnológica, né, que
vai implicar, se eu faço a transição epidemiológica, eu implico necessariamente a existência de uma transição do sistema de saúde, né? Então, o que é que nós estamos vendo no Brasil? Uma transição demográfica muito rápida, muito profunda, e uma transição epidemiológica muito rápida e muito profunda, que leva a uma situação aqui, uma situação de tripla carga de doenças. Então, aqui o dado de 2015, 75,8% das causas, da carga de doença é por doenças crônicas, 12,4% é por doenças não transmissíveis e 11,8% de doenças de causas externas. Portanto, diferente dos países desenvolvidos, né, nós vamos ter a conjunção dessas três causas, né, concomitantemente, mas já com um predomínio relativo muito alto das doenças crônicas em geral e das condições crônicas em particular. E aí vem o problema, um dos problemas dos sistemas fragmentados, né, que é o problema principal dos sistemas de saúde no mundo inteiro, que eles fracassaram redondamente, continuam fracassando no manejo das condições crônicas, né? E aqui o conceito de condição crônica vai além de doença crônica, né? Envolvendo... Então, aqui no Reino Unido, por exemplo, essa é uma pesquisa de um importante pesquisador, Tudor Hart, que mostra o que ele chamou de lei da metade, né? Qualquer doenças crônicas, metade tem diagnóstico, a metade que tem diagnóstico, só a metade, então, está estabilizada, e da metade estabilizada, só a metade está inscrita em programas efetivos de promoção e prevenção da saúde, né? Portanto, e como exemplo também nos Estados Unidos, né, apesar de uma montanha de dinheiro que eles gastam, apenas 1/3 das pessoas com diabetes estão com a glicemia controlada. Não é diferente no Brasil, né, que apenas 10% dos portadores de diabetes tipo 1 apresentam níveis glicêmicos controlados, né? Apenas 27% de tipo 2 apresentam também esses níveis glicêmicos, né? Como consequência disso, né? Quando a gente não estabiliza a condição crônica, né? Isso leva, né, a problemas. 45% de portadores de diabetes com retinopatia, 44% com neuropatia, 16% com alterações renais. Voltando ao exemplo dos Estados Unidos, né, um país que vive em guerra, a principal causa de amputação não é trauma, é diabetes, né? Consequências de diabetes. Bom, então se eu tenho essa transição, então a transição epidemiológica está aí, está dada, e ela implica a concomitância por ainda muitos anos pela frente das doenças crônicas, das causas externas, né, e das doenças transmissíveis, né? Então, como o sistema fragmentado, aqui eu o defino então, né, porque eu já mencionei anteriormente, é aquele que se organiza por componentes isolados. A atenção primária não comunica bem com a atenção secundária, não comunica com o hospital, né? Ele se organiza por níveis hierárquicos, né? Sempre com uma principalidade nos níveis mais altos, né? Assim, o hospital é mais importante do que a atenção primária, por exemplo. Ele se orienta fortemente para a atenção às condições agudas, né? Ele se volta para indivíduos. O sujeito é chamado de paciente. A expressão dicionarizada de paciente é aquele que foi destituído da sua condição de agente. E essa é uma das causas, né, do fracasso do modelo. Porque condição crônica, se a pessoa não participar ativamente do manejo dessa condição, não vamos ter resultados, né? A ação desse sistema é uma ação reativa, tem ênfase nas ações curativas e ênfase muito forte no cuidado profissional do médico, né? E o que é fundamental, né, para determinar
a fragmentação. Não há um ente de coordenação nesse sistema. Então, o nosso desafio é, diante de uma tripla carga com quase 80% de condições crônicas, né, nós temos o sistema fragmentado, nós temos que sair dele e implantar as redes de atenção à saúde, que vão ser organizadas por um contínuo de atenção primária, secundária e terciária. A rede é uma rede poliárquica, todos os pontos são igualmente importantes, porque o resultado final é consequência de uma ação muito bem orquestrada entre todos eles. Ele vai dar conta das atenções às condições crônicas e agudas, e aqui vem, ele não se volta para indivíduos, ele se volta para uma população. Depois eu vou definir à frente o que é essa população, né? Mas é importante. E essa é a base de um modelo, da mudança do modelo de gestão para a saúde da população. O sujeito deixa de ser paciente para ser o agente da sua saúde. A ação é proativa, né? Se a pessoa não comparece, o sistema faz busca ativa. O cuidado é integral. Promoção, prevenção, cura, reabilitação, paliação. A ênfase é no cuidado multiprofissional interdisciplinar, né? Então, aqui, há que se convocar, né? A condição crônica convoca obrigatoriamente a interdisciplinaridade. E, que é muito importante, essa rede tem um ente de coordenação que é a atenção primária à saúde. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Esse é o grande desafio. O terceiro ponto é o que é uma rede. Uma rede se compõe de uma população, de modelos de atenção à saúde e de uma estrutura operacional. A população de uma rede, né, o que é? Não é a população IBGE. Né? Não é o mero somatório de indivíduos que a compõem. É uma população que vive em territórios e que se organiza socialmente em famílias. É por isso que a gente fala de uma atenção primária através de estratégia de saúde da família. E esse adjetivo E significa que nós não vamos trabalhar só com indivíduos, porque além dos indivíduos que compõem uma família, essa família é em si uma unidade de cuidados, né? Então, é uma população cadastrada e vinculada à equipe de atenção primária, portanto, a população de uma rede é aquela que está lá vinculada a uma equipe de atenção. E essa equipe vai estratificar essa população por vulnerabilidades sociais e por riscos sanitários. A equipe conhece essa população por nome, por endereço e estratifica, né? Classifica risco nos eventos agudos e estratifica o risco das condições crônicas. E é uma população cujas necessidades são conhecidas e dimensionadas. E tudo isso é feito a partir da saúde da população, né? O segundo elemento são os modelos de atenção. E aqui nós vamos ter dois modelos de atenção básica. O primeiro é o modelo de atenção aos eventos agudos. Eventos agudos aqui é definidos com somatório entre condições agudas e condições crônicas agudizadas. Eu tenho um diabetes que, de certo momento, há um problema, né, agudiza, ou eu tenho uma hipertensão que pode evoluir para uma emergência hipertensiva, né? Agora, então, esse modelo quando falo modelo de eventos agudos, é o somatório de condições agudas e essas condições crônicas agudizadas. Já o modelo de atenção às condições crônicas não agudizadas, e aqui é um conceito novo, porque não é igual doença crônica, envolve todos os fatores de risco biopsicológico, as doenças transmissíveis de curso longo, as condições maternas e perinatais, a manutenção de saúde por ciclo de vida, as enfermidades, né, que não são doenças, distúrbios mentais de longo prazo. Então, esses são os dois modelos, né? E as respostas são diferentes, as respostas sociais.
Nos eventos agudos, nós podemos trabalhar com uma rede que promova ações episódicas, reativas, mas que também têm que ser integradas. E já nas condições crônicas, esse modelo não se aplica. Em condições crônicas, a resposta social da saúde tem que ser contínua e não episódica, proativa e não reativa, e integrada também. Então, o que acontece hoje? Nós estamos aplicando aos 80% da carga de doença de condições crônicas esse modelo que desenvolvemos na metade do século passado. Isso não dá certo nos países desenvolvidos, isso não está dando certo aqui, né? Então, esses modelos são diferentes, né? Então, o modelo de atenção aos eventos agudos, essa é uma proposta que eu fiz, eu desenvolvo, ele pode ser constituído de 4 níveis. Em relação à população total, no nível 1, nós vamos fazer intervenções de promoção da saúde, né? Aqui nós vamos articular ações de vários setores da saúde, né? Por exemplo, um bom exemplo disso em condições é o programa sueco, que a Suécia tem de zero trauma, né? Quer dizer, em acidentes automobilísticos. Então, e ele é fortemente ancorado aqui. Mas nós vamos ter, no nível 2, intervenções de prevenção das condições de saúde sobre aqueles fatores de risco ligados a comportamentos e estilos de vida, né? Depois, aí se manifesta um evento agudo, e aí o sistema prevê uma classificação de risco, né? E, finalmente, a partir da classificação de risco, a pessoa vai ser encaminhada à unidade especialmente definida, né? E aí nós vamos receber essa pessoa e aplicar a tecnologia de gestão da condição de saúde, né? Que é uma tecnologia de gestão da clínica. Então, esse é o modelo de atenção aos eventos agudos, né? Já o modelo de atenção às condições crônicas, ele é um modelo um pouco mais complexo, né? Esse aqui é um modelo também que eu desenvolvi a partir de 3 modelos internacionais, né? Esse aqui é o modelo da pirâmide de risco da Kaiser Permanente, esse é o modelo do pessoal de Washington, né? Que é o modelo Chronic Care Model, e aqui o modelo da determinação social de Dahlgren e Whitehead. Eu combinei esses 3 modelos internacionais, né? E diante de qualquer condição crônica, aqui é um modelo de 5 níveis. No nível 1, nós vamos atuar sobre a população total e sobre os determinantes sociais intermediários, através de intervenções intersetoriais. É o mesmo nível que existe no modelo do agudo. No nível 2, também é a mesma coisa. Nós vamos atuar sobre os determinantes sociais proximais através de mudanças nos fatores de risco ligados a comportamento e estilo de vida. Então, aqui estarão programas de controle de peso, de tabagismo, de atividade física, etc. Mas, num certo momento, né, uma condição crônica vai manifestar-se. E aí, então, nós vamos entrar com o modelo da pirâmide da Kaiser, né, que diz que qualquer condição crônica nós vamos dividir em 3 níveis, né? No primeiro nível, que são mais ou menos 80% a 85% do total, nós vamos trabalhar com condição crônica simples ou com fator de risco biopsicológico, com a tecnologia de gestão da condição de saúde, e isso aqui fica só na atenção primária à saúde. Ou seja, eu estou dizendo que qualquer condição crônica, 80% dela vai ser atendida somente na atenção primária à saúde, sem necessidade de ir a especialista. Mas nós vamos ter, já aqui no nível 2, um percentual significativo de pessoas que vão necessitar, né, que terão uma condição crônica mais complexa. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de hipertensão de baixo e médio risco. E aqui nós estamos falando de hipertensão de alto e muito alto, de alto risco, né? A tecnologia é a gestão da condição de saúde, né? Mas aqui nós vamos ter a interveniência
de centros especializados, sejam ambulatoriais, sejam hospitalares. Finalmente, nós temos, né, uma subpopulação com condição crônica muito complexa, de 1 a 5% da população, né, que, nesse caso, 1% da população em qualquer sistema do mundo consome 33% dos recursos e 5% consome 60% dos recursos do sistema. Então, sobre essas populações, sobre essa subpopulação, não basta a atenção convencional. É preciso ter, né, uma gestão de caso, um gestor de caso que seja uma enfermeira, seja um assistente social, seja uma pequena equipe interdisciplinar que faça a coordenação e a advocacy dessas pessoas, né? Então, essa é a lógica do modelo de Crohn. E essa linha aqui que corta, acima dessa linha, né, vai predominar, né, o cuidado profissional. E abaixo dessa linha vai predominar, vai valer o autocuidado, a relação entre autocuidado e cuidado profissional se manifesta nessa linha, né? Então, essa é a lógica desse modelo, chamando a atenção que esses dois níveis aqui, eles são responsáveis por 80% dos resultados em qualquer condição crônica. E se nós fizermos a clínica toda certinha, nós vamos ter no máximo um impacto de 20%, né? Há estudos no Brasil que mostram que se a gente aplicasse esse modelo não esse modelo, se fizéssemos ações de promoção e prevenção, nós teríamos no sistema brasileiro, né, uma economia de 100 bilhões de reais por ano, quase que um novo orçamento do Ministério da Saúde. Mas eu quero chamar a atenção para a complementariedade entre a atenção aos eventos agudos e as condições crônicas, né? Quer dizer, a atenção aos eventos agudos tem um alto impacto político e na segurança psicossocial da população, né? Ela tem uma contribuição significativa na diminuição da mortalidade e das incapacidades geradas por esses eventos. Mas uma ação desequilibrada entre a atenção ao evento agudo e as condições crônicas não agudizadas constitui uma política que não é custo-efetiva, gera pouco valor. Então, essa grande desequilíbrio com a atenção aos eventos agudos não gera valor para as pessoas nem para a sociedade. E é importantíssimo o fortalecimento da atenção às condições crônicas não agudizadas, reduzirá significativamente a atenção não programada, porque reduz as agudizações de condições crônicas. Não sei como é no Brasil, mas na Inglaterra, 70% do que está na urgência é condição crônica agudizada, né? E 30% condição aguda. Então, diminui a pressão da demanda por esses serviços e melhora os níveis de saúde da população. Portanto, aqui nós temos que equilibrar, né? Muito bem, se eu quiser reduzir infarto, eu tenho que manejar muito bem as doenças cardiovasculares aqui, enquanto são condições crônicas não agudizadas, né? Estabilizar essas populações, né? E aqui o que é a rede, então aqui está a estrutura operacional. Eu tenho uma população num certo território vinculada à atenção primária à saúde. Então, né, esse vínculo é o vínculo de base de uma rede de atenção à saúde. Se eu não organizo a atenção à saúde, se ela não cadastra, se ela não vincula a população, se ela não estratifica essa população com critérios socioeconômicos e sanitários, né, nós não vamos ter a possibilidade de estruturar redes racionalmente, né? Então, é essa atenção primária aqui, né, que vai, conhecendo a população, estratificando seus riscos, dizer quem vai, em que condições, aos pontos de atenção secundários e terciários, hospitalares e ambulatoriais, né? Isso só não ocorrerá no evento agudo. No evento agudo, então, o sistema de regulação não se faz direto da atenção primária,
porque, né, não vou passar uma pessoa com infarto agudo pela atenção primária, porque eu perco tempo, né, e, enfim. Mas nas condições crônicas não agudizadas, né, é a atenção primária que desenha o sistema. Além disso, a rede, para funcionar, isso serve também para todas as redes, né, tem que organizar os sistemas de apoio. O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, a teleassistência e o sistema de informação de saúde. E os sistemas logísticos, o sistema de acesso regulado, o registro eletrônico em saúde e o sistema de transporte em saúde, né? Seja ele eletivo, seja ele o transporte de urgência, o SAMU, né? E sob esse conjunto, dá-se um sistema de governança em redes, que eu retomo ele como no meu último slide, né? Agora, como implantar a rede? Precisa uma agenda de inovação com mudanças coordenadas nos 3 componentes, no modelo de gestão, no modelo de atenção à saúde e no modelo de financiamento. A gente não vai conseguir implantar a rede atuando mudando só o modelo de gestão, ou só o modelo de atenção, ou só o modelo de financiamento. Por quê? Se eu no modelo de atenção à saúde eu mudo e começo a fazer promoção e prevenção e continuo pagando por procedimento, eu não vou ter, não há incentivo para que as pessoas adiram. Tá? Eu tenho que mudar o modelo de financiamento do modelo de volume para o modelo de geração de valor para as pessoas. Então, a primeira grande mudança é da gestão da oferta para a gestão de saúde da população. Um bom referencial para isso é a proposta da tripla meta, né? Em que é um instrumento de visão de vários sistemas de saúde no mundo, né? Em que nós temos um triângulo, nos vértices está a saúde da população, no outro vértice está a experiência do cuidado individual, né? Então tem que ter cuidado individual que seja efetivo, equitativo, oportuno, né? Eficiente, etc. E com isso eu consigo um sistema que opere com melhor e com um custo per capita menor. Mas para isso é preciso sair desse modelo de gestão da oferta, que tem foco no prestador de serviços para a gestão de saúde da população. O foco é na população, que opera com indivíduos não estratificados por risco, e aqui opera com a população vinculada a uma rede de atenção à saúde estratificada por risco. Aqui que se estrutura para responder a demandas de indivíduos isoladamente. Aqui se estrutura para responsabilizar-se sanitária e economicamente por uma população determinada, vinculada àquela atenção primária. Aqui opera com esses desastrosos parâmetros construídos por meio de série histórica. X leitos por 1.000 habitantes, X médicos por 1.000 habitantes. Isso é um desastre completo. Isso não quer dizer absolutamente nada. É apenas que é assim hoje, porque foi assim no passado, e deverá ser assim no futuro, né? Aqui opera com parâmetros construídos a partir das necessidades. Aquela dona Joana e o seu Mário, que com seus 2 filhos formam uma família e que nós vamos trabalhar a partir deles, né? Os parâmetros são construídos com a manutenção dos modelos de atenção e de gestão convencional. Não, aqui nós vamos romper esses modelos tradicionais, né? Eu preciso 5 médicos por 1.000 habitantes? Não, ceteris paribus isso aqui. Se eu mexer no modelo de atenção, eu não preciso 5 leitos por 1.000 habitantes. Então, os parâmetros são construídos com a premissa de incorporação de novos modelos de atenção e gestão. Esse não incorpora os determinantes sociais da saúde. Aqui, incorporam-se os determinantes sociais da saúde. É por isso que vai fazer mais prevenção, mais promoção e mais prevenção. E, finalmente, aqui é um problema seríssimo do modelo de oferta. Ele, em geral, enfrenta o desequilíbrio entre oferta e demanda com um viés de aumento da oferta. Aquele está tendo fila, então aumenta a oferta, né? Aqui não. No modelo de saúde da população, o desequilíbrio entre oferta e demanda se faz de uma forma diferente. A gente não pressupõe a priori que há deficiência de oferta. A gente, então, primeiro busca racionalizar a demanda, depois também racionalizar a oferta, né? O sistema Lean é um sistema
muito importante para a racionalização da oferta. Com o mesmo número de leitos você faz mais coisas, né? E, se necessário, aumentar a oferta. Então, essa é uma lógica. Esse sistema aqui ele tem um indutor intrínseco à ineficiência. Então, é preciso mudar completamente esse modelo. Segundo os papéis, aqui entram os papéis da atenção primária nas redes, né? Então, então nós vamos começar a construir aquela rede, né? Instituir e manter a base populacional, resolver a grande maioria dos problemas de saúde e coordenar fluxo e contrafluxo de pessoas e produtos e informação. Então, a atenção primária à saúde, né, bem estruturada, ela resolve 90% dos problemas que ali chegam, né? Nós temos várias experiências hoje no Brasil. Por exemplo, em Toledo, no Paraná, nós chegamos a uma resolução de 95%. Então, e para construir a rede, a gente começa construindo a atenção primária à saúde. Então, esse aqui é um livro, é uma proposta que eu fiz, né, que depois está nesse livro aí, nessa referência, que tem sido muito útil, usar a metáfora da construção social da atenção primária à saúde a partir de construir uma casa, né? Então, como toda casa, a gente começa construindo os macro e microprocessos básicos da atenção primária. Nós vamos territorializar, estratificar, etc, etc. Depois, nós vamos construir, né, os macroprocessos de atenção aos eventos agudos, né? Depois, nós vamos construir os macroprocessos de atenção às condições crônicas não agudizadas, às enfermidades que não são doenças, não são catalogáveis na CID, né? E a atenção àquelas pessoas hiperutilizadoras, que utilizam demasiadamente o serviço. Depois nós vamos construir o teto da atenção preventiva, né? O teto das demandas administrativas, né? Aquilo que gastam inutilmente o tempo dos médicos, por exemplo, fazendo renovação de receitas, né? A porta da atenção domiciliar, a janelinha do autocuidado e, finalmente, a janela do cuidado paliativo. Então, esse é um sistema, né? No CONAS nós temos tudo isso muito estruturado, né? Com várias experiências em várias regiões do país e com resultados muito bons em geral, né? Mas aí, a partir daí, nós temos que integrar na rede a atenção primária com a atenção ambulatorial especializada, né? O modelo que nós temos de atenção especializada no Brasil é um modelo, para mim, falido, né? Então, aquele modelo. Então, aqui na concepção de rede, a gente começa, primeiro a gente faz uma vinculação entre a atenção primária e a atenção ambulatorial especializada, né? De tal forma que essas pessoas se conheçam. O cardiologista conhece o médico da atenção primária e, de um modo geral, estão no WhatsApp, tá certo? Quer dizer, então, aqui a atenção primária, vamos pegar aqui o exemplo da hipertensão arterial. A pessoa chega, vai na atenção primária, estratifica o risco: baixo, médio, alto e muito alto risco. Então, aqui vem a primeira coisa. Essa atenção primária tem que dar conta de manejar o baixo e alto médio risco. Volta aqui ao pirâmide da casa permanente, né? Esse é um dos fatores do sucesso da casa permanente, né? Significa que 85% das pessoas hipertensas são hipertensas de baixo e médio risco. Isso vai ficar só na atenção primária, e o pessoal preparado para fazer o diagnóstico e o manejo, né? Somente aqueles 15% de alto e muito alto risco é que vão ser encaminhados a um especialista, ao centro de especialidade, mas não para ficar lá. Rever o plano de cuidado e devolve para a atenção primária à saúde, né? Então, e finalmente, aqueles 1 a 5%, né, de gestão de casos serão encaminhados a um gestor de casos, enfim. Então, isso aqui, a mera aplicação disso aqui, faz um milagre de acabar com as filas do SUS. Por que é a fila do cardiologista? Quando a gente vai lá nesse centro de especialidade convencional, 80% das pessoas que estão lá, né, de hipertensão, são de baixo e médio risco, que não deveriam estar lá.
estão lá com um risco alto de atrogenia, né? E quando a gente começa a aplicar isso aqui, a fila anda, a fila costuma acabar. Aqui um resultado disso, que é exatamente aplicado isso na rede materno-infantil, lá em Toledo, no Paraná, mostrando que quando a gente articulou a atenção primária com a atenção especializada, né, o parto per termo no Paraná são 12%. E aqui, com esse modelo, eles foram reduzidos a 4%. Ou seja, qual a consequência? Praticamente em Toledo, nesse momento, não sei como está hoje, já faz algum tempo que eu não vou lá, né? O SUS quase não utilizava o UTI neonatal, porque fazia um pré-natal de muita qualidade, né? E baixava, portanto, muito. Isso é que é a ideia de rede, né? Ao invés de falar que, olha, tá faltando leito de UTI, né? E com isso eu não quero dizer que não falte, mas e nós vamos precisar aumentar a oferta? Não. Vamos melhorar o pré-natal, articulando a atenção primária, e vamos reduzir o leito de UTI sem atuar no hospital. Essa é a ideia de rede, que não é uma ideia fácil de entrar na cabeça das pessoas, especialmente dos gestores comuns e correntes, né? Finalmente, temos que integrar na rede os hospitais, né? Os ingleses têm essa expressão, Hospital William, que é o hospital como uma parte do sistema fragmentado de atenção à saúde. É um ponto de atenção isolado, que não comunica horizontalmente com outros hospitais e nem verticalmente com os outros pontos da rede, o ambulatório secundário, a atenção primária, os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, né? E ter um sistema de governança isolado, sem integração com a governança com outros pontos de atenção. Então é preciso inserir os hospitais na rede. Os ingleses têm um movimento muito forte nesse sentido, né? E essa é a proposta deles, mover-se de um enfoque intra-organizacional para uma perspectiva sistêmica, trabalhar mais proximamente com parceiros locais, especialmente com atenção primária e com serviço de assistência social, que é muito importante lá, né, a parte ter uma população mais envelhecida, né? Operar com integração vertical com outros equipamentos de saúde, compondo redes de atenção e rompendo os limites organizacionais, e prover serviços por meio de redes horizontais que integrem outros hospitais de agudos e outros equipamentos não hospitalares. É assim que a gente, né, rompe com o Hospital William, né? E, por fim, né, a governança de rede, como eu mostrei, ela é uma governança diferente, né? Da diferença da governança hierárquica que praticamos, né? Por quê? Porque o resultado da governança em rede se dá pelo incremento da cooperação e da colaboração entre os atores, né? Portanto, é maximizando a cooperação e a colaboração, né, que nós vamos obter melhores resultados em termos de saúde, né? E, então, o SUS criou, entre outras coisas boas que o SUS criou uma ótima base normativa para redes. Eu estudo muito isso e eu acho que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, né? Que é uma portaria de 2010, né, que fala como é a construção de rede, mas que ela é que define, esse desenho aqui foi feito a partir dessa portaria, né? Depois veio um decreto 7.508 que articula rede com território, né? E, finalmente, uma resolução da Comissão Intergestores Tripartite de 2018 que cria, que define como espaço privilegiado, território privilegiado de governança de rede, a macro-região. Então, como vocês viram no início, né, nós dividimos um estado em macro-regiões, micro-regiões, municípios, né? Por que então é na macro-região, né, que nós vamos criar o ente de governança da rede, né? Então, vou ter uma rede de urgência e emergência na macro-região norte de Minas, que foi uma experiência muito bonita que o Elfan e o Razível lideraram aqui em Minas por alguns anos, né? Com bons resultados naquela época, né?
Mas por que então o locus de uma governança consequente de rede se dá na macro-região? Por uma razão simples. Só na macro-região eu tenho atenção primária, eu tenho equipamentos de atenção secundárias na micro-região e eu tenho os equipamentos de atenção terciária na macro-região. E isso se faz através de comissões intergestores, né? Mas a partir de dessa experiência do norte de Minas, né, que foi feita aqui, depois, essa discussão o CONAS levou no Ministério, etc., e foram criadas como órgãos de técnicos de cada rede, o que se chama comissão executiva, com uma grande mudança, que não será a governança da rede, não é, né, já pela normativa do SUS, um papel só de reitores. Os prestadores de serviços estão aqui colocados. Quer dizer, isso é que é governar a rede, porque antigamente, se você governa só com decisões de CIB, onde estão gestores, né, os prestadores, que são quem efetivamente vão fazer a rede acontecer, não participam, não sabiam disso, enfim. Então, isso foi uma grande revolução, né? Colocar os prestadores também nessas comissões executivas das redes. Isso é um avanço enorme, né? E, finalmente, né, nós falamos da mudança do modelo de gestão, do modelo de atenção, né? E aqui nós temos que, finalmente, considerar a mudança do modelo de financiamento. Ou seja, nós temos que sair do modelo de pagamento por volume para um modelo de pagamento por valor, né? Ou seja, pagamento por procedimento, fee for service, né? Sair do fee for service para um sistema de pagamento baseado em valor para as pessoas, o fee for value, né? E aí há alternativas, o pagamento por performance, pagamento por pacote episódio, né? O bundle payment, pagamento por captação, pagamento global por uma população. Quer dizer, estudo que eu já li, né? Esse movimento tem que ser feito, mas aqui não há um sistema ótimo. Em geral, vai ser um sistema híbrido composto por partes desses diferentes tipos de pagamento, né? Bom, era isso, né? Aqui são 2 livros que eu tenho escritos e que eu coloco aqui porque eles são de domínio público e quem quiser baixa gratuitamente lá na página do CONAS, né? Esse aqui, Redes, publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? E esse aqui, Desafios do SUS, publicado pelo CONAS, né? Que é uma agenda que trata muito detalhadamente tudo isso que eu falei aqui hoje. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada, professor Eugênio, pela excelente palestra, excelentes contribuições. Obrigada. E para repassar ao Eugênio as perguntas levantadas no chat, eu convido o doutor Alisson Veríssimo, médico do Escritório de Equidade em Saúde da Superintendência de Compromisso Social do Hospital Sírio-Libanês e doutorando em Saúde baseada em evidências. Boa tarde, Alisson. Seja muito bem-vindo ao evento. Boa tarde, gente. Boa tarde, André e doutor Eugênio. É uma honra estar aqui para poder participar desse evento. Eu participo também desse evento desde o início do projeto. Eu acho que ele sempre é muito produtivo em relação a essas discussões de boas práticas. E o doutor Eugênio passou aqui essas apresentações com muita clareza, muita calma, né? Nem parece que ele está discutindo um tema tão complexo e, para mim, um dos maiores desafios, né? Em nível mundial e nacional, dado as características do Brasil que ele trouxe, né, como um país continental e todos os nossos desafios dos determinantes sociais. E aí eu separei algumas questões aqui, doutor Eugênio, para a gente fazer um diálogo. Foram selecionadas pelo menos 3 perguntas e vou passar para o senhor. E as perguntas que forem chegando, se elas não conseguirem ser selecionadas a tempo, nós vamos fazer a devolutiva individual para quem encaminhar e depois nós vamos disponibilizá-la na comunidade ali nas emergências no site. Tudo bem? Então, doutor Eugênio, com relação à primeira pergunta, nesse contexto da pandemia que nós estamos vivendo da Covid-19,
existe alguma janela de oportunidade, de uma escuta mais atenta para os gestores? E, nesse sentido, a gente tem uma constituição de rede de atenção mais favorável como uma janela de oportunidade ou não neste contexto da pandemia? Bom, eu acho que essa pandemia, né, que tem sido agora considerada não uma pandemia, mas uma sindemia, né, porque é uma sincronia da pandemia ou de uma epidemia, de evento agudo, com um desastre que faz nas condições crônicas não agudizadas, né? Eu acabo de escrever um trabalho sobre isso aqui no Brasil, né? Então nós temos e além disso, né? Então nós temos esses dois modelos, né? Quer dizer, então nós vamos agora, não sei, a definição de que é pós-pandemia, para mim, ainda é um problema em aberto, né? Que é o pós-pandemia, porque tem muitas definições, né? Mas, de qualquer maneira, cessado essa pressão da demanda do Covid que determina nos hospitais, né? Esse sistema, de certa forma, se acomoda, né? Mas aí junto com ele, vem essa conta a pagar, né? Quer dizer, os pré-natais que não foram feitos, os pacientes crônicos que se instabilizaram, né? Enfim, eu fiz um enorme levantamento disso, é dramático o que nós vamos... Agora, eu acho que não tem outra coisa a fazer senão estruturar a rede, entendeu? Porque, de fato, não tem uma solução para isso, né? Assim, que esse conceito de sindemia é bom porque mostra que essas duas coisas, né, crônico e agudo, são faces de uma mesma moeda, não é isso? Além do que a sindemia ainda traz outro problema, que é o problema da iniquidade, né, porque isso grava fortemente as pessoas mais pobres, né? Então, eu acho que o conceito de pandemia, essa pandemia, primeiro, de certa forma, deu um choque que nós precisávamos. Nós estávamos muito acomodados com esse modelo errado, equivocado, do agudo atendendo crônico. E agora tem um choque, né? E um choque muito importante, entre todos eles, né? Foi o choque da telesaúde, né? Porque isso vai... eu já vinha refletindo um pouco sobre isso, né? Que um dos papéis que uma das coisas que a telesaúde traz é a ruptura do modelo dawsoniano. Nós continuamos no modelo dawsoniano que faz esse ano 100 anos, não é isso? Organizando o sistema de saúde a partir de fluxos centrípetos. Ora, isso morreu, né? E agora a pandemia escancara essa coisa, né? Quer dizer, então, que bem-vindo seja, né? Certamente que nós temos que ter um uso mais cuidadoso, mas, de certa forma, o modelo que nós vamos desenhar é um modelo que articula movimentos centrípetos e centrífugos através da telesaúde, né? E isso vai ter um impacto muito forte no acesso, porque do livro que eu escrevi sobre o SUS ficou para mim muito marcado, quer dizer, que a avaliação do SUS é um paradoxo. Eu peguei 12 políticas do SUS e fui ver evidências científicas sobre ela. Todas essas políticas foram resultados excelentes, muito bons e excelentes, tá certo? Onde pega? Pega na opinião da população, que mede com a questão do acesso, né, aos serviços, né? Então, eu acho que nós vamos ter a pandemia vai dar uma chacoalhada, né, e provavelmente nós podemos fazer desse limão uma grande limonada. Excelente. Obrigado, doutora Eugênia. Tem mais uma pergunta, mas só um comentário, eu concordo. Eu acho que esse conceito que está sendo resgatado aí de sindemia é bem importante para ser discutido como políticas públicas, né? Tem até uma publicação recente do Lancet também que resgata, e o doutor Eugênia é uma referência
para a gente aqui no Brasil, né? Ele sempre consegue fazer esse paralelo, e aí fiquei curioso já, que ele falou que está trabalhando já com esse trabalho da sindemia, então fiquei curioso para ver essa publicação já em breve, para podermos discutir, porque é um tema muito relevante e muito adequado para a gente entender o contexto brasileiro, né, da sindemia, desses conflitos dessas doenças infecto-contagiosas nas estruturas de linhas de cuidado das doenças crônicas, que foi realmente bem impactada, né, com essa pandemia e com todo esse contexto de isolamento, lockdown. Então, eu entendo que essa linha tênue de pós-pandemia e quando ela vai acontecer, vai ser também um grande desafio de definir esse marco, né? Porque as repercussões são históricas. E com relação a esses marcos teóricos também que o Dr. Eugênio trabalha, tem uma pergunta aqui em relação à integração em rede. No caso da rede, a pergunta é, como que eu tenho que trabalhar? Eu começo pela integração horizontal e depois a vertical, ou seria melhor em paralelo? Qual que é a sua opinião a respeito disso, Dr. Eugênio? Não, quando eu não começaria nem pela integração vertical nem horizontal, tá certo? Eu começaria por eu chego numa macro-região, né, instauro um comitê executivo que vai fazer um planejamento estratégico. A rede para funcionar uma rede, há um pressuposto. Se eu não organizo a atenção primária à saúde, não adianta, eu não vou ter rede nunca, tá certo? Porque mas eu não vou parar tudo para fazer atenção primária, coisa. Então eu faço um plano estratégico, né, em que eu vou organizar a atenção primária, vou construir aquela casinha em cada unidade básica, cada uma das 56 mil, aliás, muitas já funcionam bem, né? Depois eu vou estruturar, então, aí depois a partir daí você vai fazer, pegar, então, com o diagnóstico eu sei, o hospital está ali, esse hospital está aqui, o centro de especialidade está ali, etc, etc. Eu vou fazer uma matriz, que a gente chama de matriz de competências da rede, né? Quer dizer, então, atenção primária, o que faz? Atenção secundária, o que faz? Né? Atenção terciária, o que faz? Eu vou desenhando a rede, né? E aí vou fazendo movimentos, né? Nós, inclusive, começamos fazendo isso, organizando a atenção primária. Agora, nós vimos que não adianta ficar organizando a atenção primária separada da atenção do centro de especialidade. Por quê? Porque a gente estratificava o risco e o alto risco, eu mando para onde? Não está organizado, tá certo? Quer dizer, então, nós já consideramos hoje atenção primária e atenção ambulatorial especializada, ainda que separados fisicamente, como um único microsistema clínico, né? E essas pessoas estão... Agora, esse modelo que a gente tem de mandar por uma central de regulação, pedir uma consulta de 15 minutos com um cardiologista. Esse cardiologista, o paciente nunca viu. Esse cardiologista não conhece o médico da atenção primária à saúde. Ora, cá para nós, isso não serve para nada. E é caríssimo, entendeu? Isso não agrega valor, né? Então, aí você vai construir essa base forte da rede. E depois você vai ter todo um trabalho também de entrar nos hospitais, organizar os hospitais, né? Não só o hospital, porque, né, vocês aí no Lean são craques nisso, né? Tudo é sistêmico, né? Isso. Eu tenho a entrada, eu tenho o processo, eu tenho a saída. Eu mexo só ali e a saída. Cadê? Eu entrei no pronto-socorro, mas o leito de UTI não está disponível, tá certo? Não roda. Aí eu tenho uma rede de hospitais, eu tenho hoje no Brasil uma coisa escandalosa, que são as HPPs, né? Cá entre nós, né? Quer dizer, então, o que eu faço com isso? Olha, eu posso fazer daí unidades de cuidados continuados, tá certo? Eu posso fazer, mas eu vou desenhar. Agora, eu não posso fazer isso de Brasília. Então, é aquele comitê executivo que reúne todos os gestores da região e diz, olha, esse HPP aqui vai ter essa funcionalidade, esse outro ali vai ter outra funcionalidade. Não é como o Ministério faz normalmente, uma portaria dizendo que o HPP vai ser assim, assim, assado em todos eles, em todas as regiões. Quer dizer, isso não vai funcionar, né? Então,
a gente tem uma experiência, a gente já tem experiência de construção de redes em vários lugares no Brasil com muito impacto. Eu gosto muito de dar o exemplo da região de Caxias, no Maranhão, onde nós temos o CONAS tem um projeto lá há 2 anos de construção de rede. São 7 municípios, né? Se você pegar o IDH desses 7 municípios, eles estão no décimo pior do IDH piores, né? Então são pobreza do pobre, do pobre, do pobre, né? Não obstante isso, foi possível construir a rede materno-infantil. A mortalidade, que era de 30 por 1000, caiu a 1 dígito o ano passado, né? A maternidade era chamada maternidade da morte na imprensa, dado o número de mortes de crianças e de mães, tá certo? E hoje, né, a atenção primária funcionando bem, esse modelo de integração entre atenção primária e atenção especializada funcionando muito bem, tá certo? Sem nenhum centavo a mais, não houve um investimento nenhum, nada. Organização de processo, tá certo? E essa é a grande coisa, né? Eu só organizo o sistema de saúde, equipamentos de saúde, se eu organizar processos. Não quer dizer que não preciso fazer investimento, mas, não sendo possível, os processos são todos muito desorganizados, né? Então, há um campo enorme, né? Então, fazer aquela casinha, nós temos todos os processos mapeados, entendeu? A gente vai para lá como tutor e implanta isso, né? E tem gente que quer resolver de Brasília isso com portaria, não vai mudar nada, tá certo? Perfeito. Concordo. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo, da gente conseguir integrar melhor o serviço, né, desde a atenção primária à atenção terciária, e pensando muito isso como uma política de Estado mesmo, né? Não uma política que é transitória também, né? Que eu acho que isso é um grande desafio também em vários projetos de implementar redes, de conseguir garantir um pouco a perenidade também dessas ações, né? E aí tem uma pergunta aqui, doutor Eugênio, em relação aos consórcios regionais. O senhor acredita que os consórcios regionais eles podem ser uma alternativa à fragmentação do sistema? E eles poderiam apoiar na indução das redes de atenção? Bom, eu queria aproveitar aqui antes e cumprimentar o André, né? Que eu estou vendo que ele já está aí, né? Depois eu vou ficar também para assistir a sua palestra. O consórcio, a gente tem que entender, um consórcio é uma das alternativas, é um dos arranjos organizacionais para a prestação de serviços. Há uma distorção de querer colocar consórcio como gestor, tá certo? Gestor, para mim, é o Estado do SUS, né? E agora, eu posso ter um arranjo organizacional que seja consórcio, eu posso ter um arranjo organizacional que seja OS. Nós temos boas experiências com OS, né? Se você for Uberlândia, em Minas Gerais, né? Que é onde a gente tem um projeto muito bom, todo o sistema é em OS, a prestação é toda, tanto o hospital, quanto o centro de especialidade, quanto a atenção primária, 100% OS. Quer dizer, agora você vai para outros lugares no Brasil, a OS não funciona, né? Mas não é por causa enfim, é por causa que o Estado não é que não funciona, né? Então, eu acho que, assim, eu não diria que o consórcio é uma solução para. Eu tenho um pacote de soluções. E aí, na macro-região, porque você tem, para ter consórcio, você precisa ter um certo espírito, uma cultura de consórcio. Por exemplo, Minas Gerais tem uma cultura de consórcio, no meu estado. Mas há outros estados que não têm cultura de consórcio. Aí você chega lá, implantar um consórcio. Aqueles prefeitos nunca se encontraram, não se conhecem, nunca colaboraram, né? E rede é isso, gente. Rede é cooperação e colaboração. Não é comando-controle. Isso não funciona na saúde, na rede da saúde, tá certo? Quer dizer, então, por exemplo, pegar o estado do Paraná, né? Todos os centros de especialidades são consorciados, são consórcios, né? Agora o Ceará também e a Bahia instituíram consórcio e todos os centros de especialidades regionais são consórcios, né? Mas aqui em Minas Gerais, onde nós iniciamos tudo isso, essa proposta,
numa região, num município chamado Santo Antônio do Monte, né? Ali é uma fundação privada, que é o consórcio, que é o centro de especialidade, tá certo? Quer dizer, por quê? Era a solução natural ali, tinha um líder, tá certo? E aí é as coisas que tem um líder, um cara que resolve problemas, tem liderança na região, quer dizer, então, eu sou contra isso, olha, vai ser OS ou vai ser consórcio, não. A ideia da rede você junta o pessoal da região e eles vão decidir se vai ser consórcio, se vai ser OS, se vai ser o que for, né? Se vai ser tudo estatal, porque pode ser também uma solução, não é isso? Quer dizer, esse é o espírito da rede. Perfeito. Então, que a gente pode sintetizar é que tanto o consórcio ou os OS, eles são meios, né? E aí a gente tem que trabalhar com o fim, que seria essa integração mesmo para a implementação das redes, né? O fim é a melhoria da saúde da população, né? Quer dizer, então, e aquela população, ela está na atenção primária à saúde. Não esqueçamos disso, tá certo? Exato. O dono da população é a atenção primária à saúde, que empresta o hospital, que empresta o centro de especialidade, tá certo? Mas se isso aí não funciona, não há solução possível. Excelente. Perfeito. Nessa linha, doutor Eugênio, com relação para onde pertence o paciente, né? Porque isso daí, nos marcos teóricos, isso está bem definido, né? Como atenção primária. Na prática, a gente vê que, às vezes, o paciente existe essa fragmentação, né, dos serviços e perde um pouco a continuidade do cuidado. Naquela linha de pensar em valor em saúde para o paciente, né? E, inclusive, depois o desdobramento de repensar, inclusive, financiamento e formas de pagamento. Quais são os principais desafios no Brasil hoje, no nosso status quo, né, na sua realidade atual, pensando o que a gente precisa caminhar para pensar em valor em saúde? A gente já pode pensar de imediato, a gente tem muito dever de casa para fazer ainda, para poder atingir e ter um certo grau de maturidade para isso. Qual que é a situação hoje, uma visão inicial do Brasil? Eu acho que o valor em saúde ele é decorrência de todos esses princípios de organização que nós falamos aqui, tá certo? Quer dizer, eu só gero valor para as pessoas se as pessoas estão ali, né, conhecem a sua equipe de atenção primária à saúde, confiam nela, tá certo? Sabe que ali é uma referência, né? Que aquelas pessoas estão juntas, né, construindo a sua saúde, né? E depois, né, também em todos os setores, quando aquela atenção primária conhece a atenção secundária, quando as equipes, né, eu esqueci de dizer que um ponto fundamental de mudança é que nós precisamos trabalhar com trabalho interdisciplinar, não base mais trabalho centrado em médico, né, apesar que no evento agudo a figura do médico é muito protagônica mesmo, né? Quer dizer, então, por exemplo, é preciso mudar a composição das equipes de atenção primária. Não basta médico e enfermeira, eu preciso psicólogo, eu preciso nutricionista, eu preciso fisioterapeuta, né? A gente introduziu um fisioterapeuta em Londrina, no Paraná, na equipe, e acabou com a fila do ortopedista, tá certo? Por quê? Essa é que é a ideia de rede, isso é que é a ideia de gerar, né? A gente em Uberlândia, com esse modelo, com a equipe interdisciplinar, nós acabamos com a fila da reumatologia, certo? Quer dizer, então, são essas as mudanças todas, né? Quer dizer, condição crônica sem equipe interdisciplinar não vai funcionar, não gera valor nenhum para as pessoas. Nenhum mas muito pouco. Excelente. Pensando nessa questão da transição tecnológica e o advento agora da telemedicina, né, que tem sido mais discutido em função até da pandemia, que teve regulamentações que voltamos, o senhor vê alguma oportunidade em relação a, como foi dito, da telesaúde, né? Porque pensando mais no tratamento interdisciplinar, a gente não tem que pensar só em telemedicina, né? Mas pensando em telesaúde mesmo para a população. Existe uma oportunidade maior agora de trabalharmos com telesaúde? Como está o contexto atual no Brasil?
Não, eu acho que é uma mudança disruptiva, né? Sim. Que tem essas características. Pode ser, pode não ser disruptiva, né? Porque depende se vai atingir mais gente e a custos mais acessíveis, não é isso? Mas tudo indica que vai. Bom, então nós tivemos um choque. Eu acho que ninguém nesse momento sabe dizer. O que eu posso dizer é que isso não vai voltar ao que era, né? Sim. Então nós vamos ter aí uma discussão grande. O Conselho Federal de Medicina vai tentar fazer uma nova resolução, né? Mas não será como a resolução antiga, né? Até porque foi rompido, né? E que é muito interessante é que isso é um dos legados importantes da pandemia, né? Que ela mostrou que a teleassistência, né? Ela ganhou a população, né? Em vários municípios, eu participo muito de lives com municípios aí, né? Agora, né? E foi sensacional quando a gente vê a base, a participação da atenção primária nessa epidemia. Se não tivesse atenção primária, teria sido uma barbárie, tá certo? Quer dizer, com todas as dificuldades, etc., né? Então, a população adorou o médico, a enfermeira ligar para eles. Poxa, isso não aconteceu. É o sistema que eu tenho dificuldade de acesso, o médico está ligando para mim, ou a minha enfermeira, as pessoas estão preocupando comigo. E os profissionais de saúde também gostaram muito dessa experiência, né? Então, mas a gente agora tem que... eu acho que o marco aí nós vamos ter uma discussão muito grande. Eu não sei se o Conselho Federal de Medicina tem capital político para bancar um retrocesso nesse campo. Espero que não. Perfeito. Concordo, acho que minimamente a gente ainda não tem uma visão, né, global disso tudo, porque está incipiente, a gente está ainda nesse início dessa retomada, né, de uma prática, mas a princípio eu acredito que isso dialoga até com a tripla meta, né, que foi trazida aí quando a gente discute, né, para o paciente a satisfação, né, esse discutir custo também, que a gente ainda não tem muita análise ainda do Brasil desse custo, mas é um legado da pandemia para a gente discutir futuramente quais são os custos-benefícios disso, né? Eu agradeço muito a participação do senhor, doutor Eugênio. Eu agradeço a oportunidade, André. O doutor Eugênio é uma referência para a gente, como eu disse, uma brilhante capacidade, né, de trazer para a gente de forma muito tranquila temas muito complexos. Então, fica o meu agradecimento aqui. Vou encerrar essa nossa mediação. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, professor Eugênio, pela excelente palestra, contribuiu muito conosco e obrigada também por ter tirado as dúvidas de quem está assistindo. Alisson, também muito obrigada por participar e nos ajudar com as dúvidas também dos participantes. Foi excelente.